Olá, professores! Olá, estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular da hashtag Quem Divide Multiplica e o População em Índice. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma aula para a segunda série do Ensino Médio. Sou o professor Osmar e estarei aqui com vocês trocando ideia e conversando mais um pouquinho sobre essa aula preparada com muito capricho aí para vocês. A aula é um pouquinho diferente. Você lembra que na aula anterior a gente trabalhou as 6 semanas de estudos intensivos, aula 1. E hoje a gente vai dar continuidade, falaremos aí da SEI, né, Semana de Estudos Intensivos, já na segunda aula. Continuaremos falando sobre índices e taxas, mas com foco um pouquinho diferente, como vocês vão perceber aí no decorrer da aula. Beleza? Vamos fechar então, vamos colocar a descrição da nossa aula, todo aquele roteirinho que vocês já conhecem, nosso diretor colocou aí para vocês, a Semana de Estudos Intensivos, aula 2, estamos aí na população em índice, como vocês já bem sabem, né? A gente frisa bastante essas nomenclaturas aí para guardarem mesmo, tá ok? A aula será conduzida por mim, estamos no aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica. A gente já conversou muito, né, que na realidade quem divide não divide nada mesmo, né? Multiplica, né? Você replica, você distribui. Então, conceito muito importante. E faz tudo isso em relação a quê? A conhecimento, que é muito importante aí para você estudante, para você professor, né, de maneira geral, né, distribuir conhecimento, conversar, trocar ideias sobre essa coisa mais ampla, né, que é o nosso aprofundamento curricular. Ah, professor Osmar, você é professor de matemática, né? Sim, ok, mas o aprofundamento curricular, e aí você percebe, né, que o foco da nossa aula é trabalhar o quê? Trabalhar aqueles conceitos matemáticos elementares mesmo, né? No caso aí a gente está trabalhando índices e taxas, mas você percebe que tem um cunho, né? A produção da aula, o foco da aula, ele se expande, ele vai muito além disso, como vocês vão perceber, tudo bem? Então é uma questão bastante legal, bastante importante, né? Que você consegue aí dividir todo esse conhecimento, né, replicar todas essas ideias que a gente tenta, né, não impor, né, mas conversar e sugerir que vocês, né, ampliem os conhecimentos aí através da nossa aula, tudo bem? Então essa é a proposta. Estamos ali na unidade curricular de número 1, né, números também importam, e o nosso componente curricular é o população em índice. E como vocês já devem ter percebido, os nossos componentes curriculares aí que se integram são as ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e as suas tecnologias aí, que é a nossa praia, que é o nosso foco, tá ok? Bom, então vamos começar. Então o que aparece aí para vocês? Já aparece a capa do mapa, né, o material de apoio ao aprofundamento aí, que a gente bastante comum, a gente coloca aí de propósito para vocês já se acostumando com esse material, tá? Estamos no aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, e toda a aula, né, a inspiração, né, a referência que a gente tem é o mapa, que é o material aí de apoio, beleza? Ok, então temos aí ainda a apresentação dos nossos componentes curriculares, subir de uma vez agora, né, para a gente não perder muito tempo. Temos aí o trabalho política e pensamento econômico a cargo do professor Guerreiro, demografia, investigação das populações humanas, aí com o professor Russo, as reflexões sobre o poder do contrato social às redes, professora Mafê, Maria Fernanda, e ainda o professor Tiago, encarregado das mudanças sociais, a demografia e o trabalho. Comigo, tá o População em Índices, e a gente trabalha, a gente desenvolve as nossas aulas pensando nesse componente curricular. Para fechar essa introdução, vamos dizer assim, esse comecinho de aula aqui, a gente mostra para vocês o quadro integrador, né, que ele localiza onde a gente está, né? Estamos na atividade integrada de número 2, temos aí o População em Índice, onde se identificam alguns indicadores sociais e representam em número determinado grupo de pessoas e sua condição socioeconômica. Veja que aí a primeira palavra é o alguns, né? Então esse alguns aí, na realidade, ele é só um recorte, né? Porque a gente tem muitos indicadores aí. Tudo bem? Vamos começar a aula então? Bom, muito se fala sobre índices e taxas, ok? Nessa aula vamos retomar um pouco esses conceitos, vamos fazer cálculos e mais que isso, vamos interpretar de forma consciente e crítica os valores encontrados como solução para os problemas
propostos, né? Veja que aí, né, ele desloca, né, um pouco da questão da matemática, quando ele fala que além dos números, né, além da questão estatística, além dos índices, a gente vai analisar de forma crítica e consciente todas essas informações. Tudo bem? Muito, muito importante hoje na sociedade, no contexto social que a gente vive, né, carregado aí, né, de tantos e tantos problemas, mas para todo problema existe uma solução, tá ok? Bom, o que a gente vai fazer então? Para se encontrar o valor de uma taxa, há que se pensar primeiro no cálculo de coeficientes, tá ok? Que é dado através da razão entre valores de mesma natureza, numa relação entre a parte e o todo, aquela famosa fração. E a gente já falou de índices e taxas em aulas anteriores, mas a gente vai dar uma reforçadinha no decorrer das atividades. O resultado do coeficiente multiplicado por uma potência de base 10, normalmente o 100, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar o que a gente chama de taxa, tá ok? Bom, a escolha em se multiplicar pelo número 100 é que, nesse caso, teremos um valor na forma de porcentagem, facilitando em muito a compreensão e, principalmente, a comparação das taxas obtidas. Sim, quando a gente tem esses valores na forma de porcentagem, a ideia de fazer comparação entre esses valores, ela se torna muito mais fácil, ela se torna muito mais aberta em relação, né, ao direcionamento que você vai dar. Então, você analisa uma informação, ela está na forma decimal, ela, vamos dizer assim, que ela não estimula, né, a comparação. Mas quando você pega e multiplica aí por 100, né, porcentagem, você adquire o quê? Você adquire o parâmetro para as comparações. Muito, muito importante, tá ok? Você percebe que o professor Osmar fala que tudo é muito importante, né? Mas é mesmo, tá ok? Olha lá, então. Vamos lá, então. Estamos lá na semana de estudos intensivos, a retomada, vamos voltar um pouquinho, aparece aí um belo tucano, você já imagina o direcionamento que a aula tem. A professora Viviane que fala que toda aula minha ela tem uma figura que instiga o tema, né? E é verdade, eu sempre procuro colocar alguma coisa que, né, remeta aí ao problema que a gente está trabalhando. Bom, o tema da aula de hoje é o desmatamento na Amazônia. Puxa, professor, que tema é esse, né? Recorrente, né? Mas enfim. Bom, nesse caso aí são apresentados valores numéricos que indicam áreas de floresta devastadas em quilômetros quadrados no decorrer de uma década. Não, o professor Osmar não inventou esses números, eles são reais, tá? A década em questão aí é de 2010 até 2019, tá? Perceba que são dados recentes, tá ok? Propomos a você que juntos façamos os cálculos das taxas de devastamento a que foram submetidas a floresta amazônica e que possamos entender criticamente, aí eu grifo a palavra criticamente, o quanto isso afeta não só o meio ambiente, mas toda uma cadeia produtiva, tá ok? Você encontra mais atividades ligadas a esse tema no Currículo em Ação, no Caderno do Aluno, primeira série lá do Ensino Médio, volume 1 do ano de 2022. Então, essa aula foi produzida em cima do Currículo em Ação, né? Foi extraído aí de atividades extraídas, né, que aparecem nesse material, não da segunda série do ensino médio, mas da primeira série, tá ok? Então eu queria voltar aí, né, então entender criticamente o quanto isso não afeta só o meio ambiente, mas toda uma cadeia produtiva. Gente, quando se derruba uma árvore, não está derrubando simplesmente madeira, não é para se fazer móveis ou qualquer coisa, virar papel, enfim, não é isso. Se bem que para virar papel existem plantações específicas, né? Hoje o eucalipto não se derruba mais árvores nativas, né, para se produzir celulose, isso não existe mais, né? Então as plantações de eucalipto aí, né, que já se tornou uma fonte assim de comercial, né, um produto muito valorizado e muito intenso, principalmente aqui em São Paulo, né? Andei pelo interior esses dias atrás, e você vê muitos quilômetros quadrados, aí muitas áreas de plantação de eucalipto. E eucalipto consome muita água, né? Então veja assim, tá? Toda uma questão, né? Tem a questão econômica, né? É necessário plantar eucaliptos? Sim, é necessário plantar eucaliptos, mas quanto eucaliptos, né? A árvore em si, ela consome de água, por exemplo. Então veja, uma questão acaba se interferindo na outra. Mas eu não sou nenhum especialista, nem eucalipto, tá ok? Tampouco aí na questão ambiental, enfim. A gente fala, né, para alocar, para encaixar aí no contexto da nossa aula. Mas são questões assim muito recorrentes, né, e importantes.
na sequência, olha o que a gente tem. Taxa de desmatamento. Tá? Você sabia que em 2019 foram desmatados 9.762 quilômetros de floresta amazônica, frente ao desmatamento do ano anterior de 7.536 quilômetros quadrados? Veja, se 7.536 quilômetros quadrados já era uma área devastada gigantesca, lá em 2009 pulou para 9.762 quilômetros, ou seja, um aumento considerável, não é? Então veja assim, o quanto que essa questão toda, que o meio ambiente ela é importante, não só para a questão ambiental, né? A gente não pode entender essa questão no micro, né? Ó, devastou e pronto. Devastou, vai virar o quê? Vai virar pastagem. Não é? Devastou, né? Vai virar colonial. Não é só isso. Né? Existe toda uma questão muito complexa e abrangente, inclusive aí de cunho comercial, né? Já sabe hoje em dia, né, que as importações de produtos, né? Quem compra esses produtos exigem certificações ambientais muito rígidas. Então, as pessoas têm que ficarem atentas a isso também. Mas veja que é um ciclo muito complexo para análise. E esse professor aqui, né, teria que pegar lá o professor Russo, pegar a professora Maria Fernanda e todos os outros aí, trocar ideia, conversar. Veja que é uma fonte muito rica para você chegar lá na sua escola, fazer uma roda de conversa e trocar ideias com seus colegas, com seus professores e criar uma discussão ampla e absolutamente produtiva, né? Veja como são ricas, né, essas questões todas aí. Bom, e aí a gente tem uma pergunta, nosso diretor vai fechar para vocês, e aí eu coloquei uma belíssima imagem do uirapuru, que era uma ave típica ali da região amazônica, de um canto maravilhoso, uma ave muito rara, muito difícil de se ver, tem hábitos muito regrados, vamos dizer assim, então não é uma ave que se vê com facilidades aí. Parabéns ao fotógrafo que conseguiu, mas é uma ave típica aí da região amazônica, repito, de um canto melodioso maravilhoso. Então temos aí as informações, né? Em 2019 foram devastados 9.762 quilômetros quadrados, tá? E no ano anterior 7.536 quilômetros quadrados. E aí pergunta qual é a taxa percentual de desmatamento nesse período, e a gente vai fazer junto isso aí, tá? Vamos resolver? Olha lá, então. O que temos aí? A taxa, tá? Vou aqui na lousa. Temos aqui a taxa, tá? Entre 2019, eu tomando um couro aqui da lousa, a caneta, ok? E aí o que temos? Vamos voltar, olha lá, aqui. Taxa de 2019, tá, em relação a 2018. Quanto que aumentou? Veja que a gente traça uma comparação aqui entre os dois anos. Bom, professor, o que acontece? Aumentou. Mas existe uma diferença entre elas? Com certeza. Então a gente vai analisar essa diferença. Ou seja, vamos fazer o desmatamento de 2019 menos a quantidade de desmatados, né? Do desmatamento de 2019 menos o desmatamento de 2018, que a gente tem esses números. E aí, como denominador, a gente vai usar os valores, tá, que indicam o desmatamento em 2018. Por quê? Porque essa diferença aqui, ó, ela vai indicar o quê? Um aumento, como vocês já perceberam. Poderia indicar uma queda, não foi o caso. Ok? A gente já tem plena consciência que existiu um aumento aí, como a gente falou anteriormente. Mas o fato é que você tem que fazer a diferença entre esses dois anos aí. Tá ok? E a referência que você tem como denominador, o que é? É a mais baixa, por quê? Porque a gente sabe que aumentou. Poderia diminuir, repito, mas não é o caso, né? Coloquei outra imagem aí de uma águia, né? A famosa águia brasileira. No Brasil não tem águias, né? Águias não são aves nativas do Brasil. Mas dizem alguns que a arpia, ok, é a águia brasileira, uma ave maravilhosa, tá? Eu só vi uma arpia no zoológico, mas é gigantesca, né? Maravilhosa. Então tá aqui, ave típica aí da região amazônica também, tá ok? Vamos mostrar para vocês como funciona. Bom, então temos aí a taxa, tá? O quanto que ela aumentou de 2019 em relação a 2018. E aí nós pegamos os valores numéricos, tá ok? A gente sabe que em 2019 tivemos aí uma área de devastamento de 9.762 quilômetros quadrados. Em 2018 foi menos,
ok? Tivemos uma devastação aí absurda, né? A gente fala menos, mas não tem nada de menos, de 7.536. A diferença entre esses dois valores aqui nos dá 2.226 quilômetros quadrados de devastação. E aí você vai comparar o quê? Com a taxa lá, com o valor numérico lá de 2018, que foi 7.536. O que a gente está analisando aqui? A gente está analisando o aumento, que foi uma parte, em relação ao quê? Em relação a um todo, ou seja, estamos falando de uma fração, estamos falando de uma razão matemática. Beleza? Então é isso que você faz. Toda vez que você tiver que fazer uma comparação nessa ordem aí, você sempre vai fazer esse processo aí, tá? De analisar períodos. Tem outra atividade que a gente vai fazer essa análise de períodos, tá? Mas você analisa o quê? A diferença entre esses períodos, e aí a gente vai encontrar um valor, e aí veja que você não tem muito como fazer essas comparações, né? Essas comparações que eu fiz, elas são baseadas em achismo. Estava em 7.000, foi para 9.000. Aumentou, beleza, mas aumentou quanto? Qual é o parâmetro que você tem para dizer? Tá? Então, em termos comparativos, né, ela não é muito significativa. Ela é simplesmente, aumentou, mas aumentou por aumentar? Então, a gente precisa de valores numéricos, né? A gente precisa da referência numérica para indicar o quanto que isso aumentou, se foi muito, se foi pouco. Então, quando a gente tem a porcentagem, a gente tem a referência, né, do aumento. E aí a gente consegue fazer uma comparação. É o que a gente vai mostrar para vocês. Fazendo a divisão aí de 2.226 por 7.536, como eu já expliquei, nós encontramos aí esse númerozinho decimal, né? O 0,2953. Né? A leitura correta desse número é 2.953 décimos de milésimos, né? Ou seja, é feio de ficar lendo aí. Mas não tem essa necessidade também não. Então a gente tem aqui, dezena, centena, milhar. Dezena, de novo, mas dezena de quê? Dezena de milhar, tá ok? Então a leitura nesse caso aí, é importante você ter esse princípio, ele ler corretamente, mas ele não necessariamente não é o que implica necessariamente aí no resultado final, como a gente bem sabe. Professor, o que você fez aqui? Multipliquei por 100. Mas qual que é o objetivo? É encontrar a taxa percentual de quê? De aumento. Tá? Então, eu achei que aumentou bastante. Aumentou, mas aumentou quanto? 29,53%, tá ok? Então, o que isso indica? Que a taxa percentual de desmatamento no período aí de um ano, veja, olha lá, de 2018 para 2019, foi de quase 30% aí, né? 29,53%, o que nos permite afirmar que houve um aumento na devastação na ordem indicada na porcentagem. Foram devastados, portanto, 29,53 quilômetros quadrados a cada 100 quilômetros quadrados. Não foi a floresta amazônica inteira, não, foi a cada 100 quilômetros quadrados que houve essa devastação. Entenderam? Então é essa a ideia, é essa a proposta. E aí a gente tem um parâmetro para comparar. Foi muito? Gente, 29,5% em qualquer situação é um aumento considerável. E principalmente você fazer o quê? Entender que esse aumento foi dado em apenas um ano. Muito, né? É bastante significativo. Então veja, quando a gente analisa os números, e aí você tem que ter o quê? Você tem que ter a frieza para analisar criticamente esses valores, que é a proposta, inclusive, da aula que a gente está trabalhando e conversando com vocês. Beleza? Deu para entender? Legal, então. Vamos para mais uma, então? Olha lá. Vai aparecer para vocês uma tabela. Que legal. E essa tabela, ela foi extraída, o professor Osmar não inventou também, né? De vez em quando a gente tem que criar tabelas aí, mas a gente coloca que os dados são fictícios, não é o caso aí. Essas informações foram extraídas lá do INPE, tá? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, recente, lá em 2019 também. Essa atividade também foi extraída lá do currículo em ação. Vamos fazer a leitura? Ok. Agora é a sua vez. E aí eu vou deixar um minutinho para vocês se organizarem depois, conversar com o nosso, falar para o nosso diretor, deixar um minutinho para vocês
pelo menos olharem direitinho. A gente sabe que não dá para fazer em um minuto, não dá para fazer nada, mas para ter um pouquinho dessa análise. Bom, os dados da tabela a seguir foram divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá ok? O mapeamento das regiões devastadas foi realizado por meio de imagens de um satélite que registra e quantifica as áreas maiores que 6,25 hectares, e aí acontece, 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, tá vendo? Então veja, uma informação ela acaba levando a outra, tá ok? Aí aparece a tabela, tá ok? E de acordo com as informações da tabela, encontre a taxa de variação de desmatamento no período entre 2010 e 2019. Opa, professor, então aqui a gente já viajou um pouquinho mais, né? Se na atividade anterior a gente analisou a variação aí de um ano, de 2018 para 2019, o que a gente está analisando aqui? O desmatamento na floresta amazônica no período de 2010 a 2019, tá? Aparecem aí os dados na tabela. Perceba que em algum momento, tá, o que acontece? Ele vem diminuindo, tá? E chega num determinado momento, né, que ele aumenta novamente. Ou seja, não tem uma constante, aumentou constante, aumentou linearmente. Não, diminuiu também. Não, não é assim. Ocorre muita variação entre esses valores. Bom, e aí vem a pergunta, né? A gente vai repetir para você. De acordo com as informações da tabela, encontre a taxa de variação de desmatamento em que período, professor? Período de 10 anos, tá ok? Mas parece que de 2010 até 2019 só tem 9. Não, porque você está considerando 2010. Então, é muito importante você fazer a conta certinho, ó. 2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, não se iluda. Do 10 para o 19, tem 9? Não, porque você está considerando o próprio 2010, tá ok? Então, na realidade, aqui, ó, o período de 10 anos vai de 2010 até 2019, tá? E não de 2010 até 2020. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, para 2010 aparecem os valores, aí perceba que esses valores correspondentes a cada ano, eles estão em quê? Em quilômetros quadrados, tá ok? Essa é a ideia. Então, quando a gente fala, por exemplo, em 7 mil quilômetros quadrados, você tem um quadrado, tá ok? Deixa eu abrir uma... Opa, desculpa. Você vai ter aqui, ó, por exemplo, deixa eu achar... Aqui, deixa eu ver, aqui, pontinho, deixa eu achar uma tela em branco aí para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente fala de 7 mil quilômetros quadrados, ok? A gente está falando de um quadrado que tem 7 km por 7 km. É isso que a gente está falando. Então, imagina que você tem aqui, ó, tudo isso aqui é área verde, ó. Ok? Tudo isso. Então, veja, quando você quer saber a área total disso aí, o que a gente vai fazer? Você vai multiplicar. Então, 7 quilômetros quadrados. 7 quilômetros quadrados, na realidade, você tem que pensar assim, você está falando de um quadrado, então, na realidade, aqui a gente tem o quê? 49, né, a área total aí, ó, 7 vezes 7, 49 quilômetros quadrados. Professor, quanto que é um quilômetro? Um quilômetro é 1.000 metros. Aí, se você fizer a conversão, você vai descobrir o quê? Você vai descobrir que, na realidade, temos aí números gigantes mesmo, né, que trabalham, né, que demonstram toda essa devastação. Tudo bem? Então, para vocês aí, vamos deixar um minutinho só para vocês refletirem, tá? De acordo com as informações lá da tabela, encontre a taxa de variação de desmatamento no período aí de 2010 até 2019, tá? Um minutinho, eu pedi para o nosso diretor para vocês darem uma refletida, a gente já volta para conversar. Até daqui a pouco.
Retornamos aqui, não dá para fazer milagre, cálculos mirabolantes, mas pelo menos dá para ter uma ideia e montar pelo menos o comecinho aí da proposta de atividade. Vamos mostrar para vocês. Então, o que a gente tem? Professor, o que é isso? Temos uma RAM. Temos uma RAM aí, tá? Vamos mostrar a resposta para vocês. O que a gente quer saber então, tá? A variação da taxa de desmatamento entre 2010 e 2019. Lembra lá que a gente tem que fazer a diferença, calcular essa variação, aí a gente vai pegar a variação, tá? O valor do desmatamento lá, os valores numéricos de 2019 menos de 2010 e dividir por quê, professor? Pelo de 2010, tá? Porque ele é a referência do quê? Ele é a referência, tá, ok? Para a gente calcular o tamanho de que aumentou ou diminuiu, né? Percentualmente aí, tá ok? Então essa é a referência que a gente tem. Temos, portanto, aí, a gente substitui por valores numéricos, né? Temos 10.129 lá em 2019, né? Ok? Menos o desmatamento aí considerado, arredondado também de 2010, tá ok? E aí veja, né? Olha lá, e vamos dividir novamente pelo 2010, que é a referência, né? É a partir daí que a gente começa. Temos aí, portanto, 3.129, fazendo a diferença aí, tá ok? Dividido por 7.000. Ah, tá fácil, né, professor? Tá fácil? Vamos ver, então? Olha lá o que a gente tem, então, tá? Temos 3.129 dividido por quanto? Dividido por 7.000. Olha o que nós encontramos aqui, ó. 0,447, ou seja, 447 milésimos. Ah, mas 447 milésimos para ficar comparando, né, tendo referência, não dá, né? A gente faz o quê? Converte para porcentagem, multiplicando por 100. Opa, 44,7%. Olha o que aconteceu aí. Ó, vamos fazer análise? A taxa percentual de desmatamento no período aí de 10 anos foi de 44,7%, o que nos permite afirmar que houve um significativo aumento na devastação nos 10 anos analisados. O que isso significa? Significa que a cada 44,7 km quadrados de cada 100 km quadrados foram devastados no período em questão. É muita coisa, né, numericamente, tá? E aí a gente fez uma graça para vocês, lembra lá a ranzinha lá na tela? Ó, o Rodrigo vai fechar aí pra gente, tá? Olha o que vai acontecer, ó, o desmatamento aumentando e a ranzinha naturalmente tendo que procurar outro lugar, né? Tão complicado, né? Mas enfim, temos aí então, tá ok? Bom, e a nossa aula está se encerrando e a gente vai mandar alguns recadinhos aí para você, tá? Se você estiver acessando esse material de forma independente aí, o que você vai fazer? Você vai seguir as orientações para um melhor aproveitamento, tá ok? Faça uma leitura atenta dos conceitos apresentados, anote as dificuldades e posteriormente aí, tá? Se oriente com seu ou seus professores aí. É muito importante, tá ok? Aponte as relações estabelecidas com outros componentes sempre que possível. Relacione os conteúdos estudados com o seu cotidiano. Falamos aí da nossa rotina, falamos aí dessa questão ambiental tão recorrente, não só no século XXI, né? Mas aí no século XX, o professor Tony, na aula anterior, aí, a aula do 6º ano, Lita. Era do 6º ano. O professor Tony falou dessa relação aí dos séculos, né? Dessa conversão. Tudo bem? Então a gente está falando, estamos aí no século XXI, mas toda essa questão ambiental aí, ela já nasceu ali no século XX, hoje muito mais intensa, tá ok? E ainda temos mais, tá? O que você vai fazer? Compartilhar também e comparar as suas impressões e percurso aí com os resultados do grupo. A gente incentiva muito aí o trabalho coletivo e responda sempre as questões que forem apresentadas fazendo os devidos registros. De registrar é sempre muito importante para tudo que a gente faz, tá? Eu agradeço a participação de todos aí, tá ok? Lembrando aí os professores que quando encerra a aula, esse material fica disponível no repositório para vocês. E aí acontece, as habilidades que foram trabalhadas na aula aí, elas estão descritas lá no final do material. Você baixa o material, está disponível aí para você todas as habilidades, todos os eixos estruturantes aí que a gente utilizou para produzir a aula, tá ok? Da minha parte eu encerro minha aula, deixo meu agradecimento a
todos e cada um de vocês que acessam essa aula. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem a análise da aula aí, o que a gente fez de certo, de errado, e o que a gente sempre pode melhorar para vocês. Gostou? Compartilha a nossa aula, tá? Osmar.cmsp. Se tiver algum recadinho aí, manda para a gente também que a gente responde. Obrigado a toda a equipe de produção, é sempre muito bom trabalhar com todos vocês. Pessoal das Libras, valeu, um abraço e até a próxima aula.